E aí, tudo bem? Faz um tempão que eu tô devendo responder vocês nos comentários que vocês fazem, comentários muito legais, muito instigantes, muito inteligentes sobre os conteúdos que a gente coloca aqui no canal. Inclusive, podem colocar mais e a gente vai respondendo na medida que dá. E como eu não tenho tido tempo de responder todo mundo textualmente, e eu acho que algumas dessas perguntas valem a pena serem respondidas assim, de forma aberta, eu vou responder alguns desses comentários no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente fala de meditação, yoga, autoconhecimento, revolução de si e mais uma série de coisas nesse canal. Então, se você achar que vale a pena, deixa seu joinha, se inscreve, clica no sininho, você já sabe, né? Bom, vamos lá. Oi, Gui, como você... Eu vou ficar olhando para lá porque a tela tá lá. Tá. Oi, Gui, como você descrevia seu ceticismo e descrença nessas práticas ou outras coisas? Estou na minha sadhana, já vai fazer 2 anos, e às vezes surge uma incredulidade acerca de Deus, mesmo sentindo tantas vezes o amor dele e de outros seres por mim. Grato. Bruno, ceticismo faz parte dos elementos que vão manter a sua lucidez. Respira fundo e continua com a sadhana. É assim, como eu lido com o meu ceticismo, respirando fundo, contando sobre eles para os meus irmãos de prática, e o meu ceticismo ele é acompanhado de uma teimosia insuportável. Então, quando eu entro nos meus momentos de incredulidade e ceticismo, eu faço quase todo mundo ou se irritar ou ficar cético junto. O que é curioso, porque eu estou tendo o tempo todo uma série de efeitos, eu estou tendo o tempo todo as consequências da prática, mas conversando com o meu mestre, ele disse que o nome disso é aridez espiritual. São os momentos em que seu ego está ali convulsionando e não querendo se transformar com a prática. Qual é a solução para isso? Satsanga, né? Toma refúgio na presença e nos ensinamentos dos teus professores. Sadhana, continua fazendo tua prática. E Sampradaya, conta com os teus irmãos de prática para contar dessas suas inseguranças. É normal. Ser cético não é um problema, não. O problema é ser crédulo demais. Próxima pergunta é do IG, eu acho. Como você sabe e tem certeza a tudo isso... Como você sabe e tem certeza que tudo isso não é uma invenção do cérebro? Plano astral, reencarnações e por aí vai? Com todo respeito, ou não tem certeza mesmo, mas escolheu viver no mundo acreditando em tudo isso? Obrigado. Eu acho que você que perguntou isso não tem acompanhado muito as coisas que eu posto aqui, né? Porque eu não fico falando de reencarnação, de plano astral, de nada disso. Então, dá para se supor que eu acho que discutir esse tipo de coisa ou crer nesse tipo de coisa só por acreditar é uma grande bobagem. Do ponto de vista iógico, como é que eu faço para acreditar na transcendência e na supraconsciência? Ora, porque de forma empírica eu tive experiência direta dessas coisas. Ao fazer as práticas meditativas nos meus momentos mais áridos de descrença, eu percebi, eu não sou só esse corpo. Essa mente tem muito mais do que ela está me contando. Essa vida tem uma realidade prístina, luminosa, maravilhosa, muito mais interessante do que essa ordinária que eu experimentava com os meus sentidos. A prática me mostrou um caminho efetivo para esses estados. Agora, como é que eu não sei que tudo isso não é uma invenção do cérebro? Meu caro, se a gente começar a entrar nessas, de duvidar até do que os nossos sentidos nos contam e do que a nossa experiência direta nos contam, qual é a garantia de que este mundo, que este vídeo que você está assistindo, de que esse corpo que você está usando para me ouvir, não são só uma invenção sua, ou que a gente está na Matrix? No fim das contas, faz sua prática, investiga com critérios e usa dos seus parâmetros de julgamento para avaliar a qualidade de realidade das coisas. O Descartes vai dizer para nós que a gente consegue ter um pouco mais de conforto ao avaliar que os sentidos existem de fato, que Deus não é um Deus enganador e que esse mundo é real, porque existe uma certa clareza e uma certa distinção na nossa experiência dos sentidos, diferente do nosso mundo dos sonhos ou da nossa fantasia. Então, quer dizer, porque é uma experiência bastante concreta, bastante clara e que a gente compartilha com outras pessoas, nos parece verdade. Mas até aí, a nossa experiência da realidade como um todo pode ser mentirosa. Em última análise, é o que toda via mística vai dizer para nós. O que você chama de real está bem longe de ser real. Próximo, Paulo César Garcia perguntou no vídeo qual é a minha treta com o espiritismo. O que a gente quer saber é a pergunta de $1 milhão. Me pergunte a ignorância... Segundo os mestres, quando você atinge a iluminação, o ego se dissolve e se torna um com o absoluto. Logo, se o ego é ilusão, karma é ilusão. Portanto, o espírito também é ilusão. Qual é o sentido do espiritismo e evolução espiritual se tudo vai se dissolver quando houver a tão sonhada iluminação?
Aí, agora você começou a entender por que que eu acho toda essa ideia de carreira espiritual uma enorme bobagem, não há sentido nenhum. Se as individualidades experienciadas e vividas, laços afetivos são ilusões, qual o sentido da reencarnação e evolução espiritual? Calma. Tudo é Deus experimentando Deus. Não há uma evolução no sentido de a gente fazer uma carreira para ir sabe Deus para onde. O que há, segundo esses mestres, de diferentes formas, contendo ou não individualidade nas doutrinas deles, porque olha, Yoga é uma coisa, Advaita Vedanta é outra, Vishishta Advaita é outra, Advaita Advaita é outra, Tantra é outra, Budismo é outra. Cada um vai dar uma resposta diferente para o que seja essa transcendência. Mas no fim da história, todos vão falar que essas experiências, ainda que impermanentes, são mesmo. Né? O lugar de onde você guarda essas experiências é memória. E eu te garanto que você esqueceu boa parte das coisas que você já viveu ainda nessa vida. Então, memória também é um troço super frágil. O valor dessas experiências é o quanto ela enriquece a sua capacidade de perceber a sacralidade deste momento aqui agora. O valor dessa experiência aqui é fazer você lembrar que você é um com o absoluto. É fazer você lembrar quem é você. Nas tradições não dualistas, eles vão dizer que tudo é Deus aparecendo para Deus, como num grande jogo, em que cada um de nós, cada uma de nós, com suas multivariadas experiências, tendências e formas, somos Deus aparecendo para si em diversas maneiras. Ou como diz no Corão, eu era o tesouro oculto, amei ser conhecido, e portanto criei a criação a fim de ser conhecido por eles. Quer dizer, o objetivo dessa coisa aqui é a experiência do conhecimento e da oportunidade dessa força que move todo o cosmos, que por falta de um termo melhor, chamaremos de amor. Então, a tão sonhada iluminação também não é fazer você virar um grande pacotinho de suco Clyde ou de Tang jogado no oceano em que você vai se dissolver como nada. Você chega num lugar indizível. Todo mestre vai dizer, não se fala sobre o que vem depois da iluminação, porque é algo tão absoluto, tão extraordinário, que, por exemplo, o Shakyamuni Buda vai chamar de shunyata, de vazio, de vacuidade. E quando perguntou para ele muito detalhadamente sobre isso, ele fica em silêncio. A mesma coisa quando você pergunta sobre isso para Shankaracharya, quando você pergunta, o que é Nirvikalpa Samadhi, o que é Moksha? Eles ficam quietos, porque é uma experiência do indizível. É muito mais incrível do que qualquer coisa que você pode imaginar. Se as individualidades experienciadas, vividas lá... Você tem ideia do que é ser essa gota que volta a ser oceano? Sim, sim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Os momentos em que eu me destituí da condição egóica de Guilherme foram de uma paz, de uma felicidade e de uma bem-aventurança inacreditáveis. De repente não faltava mais nada, não havia mais nada, não restava mais nada. Minhas modestas experiências de Samadhi me mostraram que essa ideia de individualidade é uma ficção bem zoada que a gente criou. Até porque, que individualidade é essa que você afirma com tanta categoria, uma vez que, para que este corpo exista, ele seja constituído de incontáveis de outros microseres, sem os quais nem a sua cognição funcionaria tal qual ela funciona. Se certas bactérias, se certos bacilos fossem removidos dos teus intestinos, o teu cérebro operaria de um jeito diferente, você poderia ter distúrbios, falta de memória, enfim, alucinações, depressão, tem uma série de estudos sobre isso. Então, assim, se a flora intestinal, que ajuda você a fazer cocô, ajuda você a afirmar também quem você essa noção de indivíduo, com toda essa autonomia egóica, individualista do nosso tempo, não existe. Ela é um agregado de coisas, né? Ela é uma junção de causas e condições. Eu piro em tentar entender isso, o que é voltar a ser um com o todo, pois senão a dualidade, toda experiência individual vivida é ilusão. É o que o Advaita Vedanta vai dizer. Eu diria para você ler Nisargadatta Maharaj, dá uma olhada nesse livro, Eu Sou Aquilo, vai te ajudar bastante. Ou seja, eu sou você e você também é eu? Sim! Somos todos a mesma face do absoluto? Sim! Só que agora, neste momento, aqui estamos toldados dessa percepção, estamos separados dessa percepção por um erro cognitivo. Então, quer dizer, a ideia é, mais ou menos quando você olha para o espelho e diz assim, este sou eu. Quando você olha para o reflexo e aponta, este sou eu. Aquele reflexo não é você. Mas você convencionou chamar aquele de você porque é quem você está vendo. O eu real não aparece nos fenômenos. E esse eu real dá suporte a toda a existência. Isso no Advaita Vedanta. Este eu real é um com o absoluto. É Atman. É o eu verdadeiro.
E também, se você pensar, Paulo, este eu profundo é a única certeza que você tem. Há um eu aí, testemunhando toda essa existência. O que é essa existência é o trabalho do yogi de investigá-la. Lucas Rodrigues, Fim do Mundo e Cultura de Paz. Oi, meu amigo, tudo bom? Se puder, fale um pouco sobre como é atingir o estado de lucidez maior. Desta mesma que muitos mestres atingiram, pois dentre todos os mestres pude perceber que cada um atingiu de um determinado modo, porém, sempre em resultado final elas se parecem como verdade única. Calma, você está confundindo lucidez, que é esse estado alerta da mente, esse estado prístino da mente de perceber a verdade das coisas, o fato das realidades, com iluminação. Mas, minha opinião, minha questão de fato é, sobre após atingir essa lucidez ou iluminação, qual seria a sensação? Não sei, não cheguei lá. O ser deixa de ter vontades carnais ou isso tudo vai andar lado a lado até a morte? Olha, o que todo mestre verdadeiramente iluminado diz é, você chegou num lugar em que o prazer nunca se esgota, não há uma gota de sofrimento, nem de aflição e nem de falta, e portanto não faz a menor diferença qual é a experiência que você tem ali. Alguns continuam casados, outros vão para as montanhas. A Nanda Maimá, ela chegou num nível que ela nem comia mais. As pessoas tinham que dar comida na boca dela para lembrar que ela precisava comer. Porque todo o resto desapareceu. Ramana Maharshi, a mesma coisa, quando entrou em Samadhi, assim, no Samadhi profundo. Então, no fim das contas, a gente vence os vícios e os hábitos bons e maus porque, de repente, eles param de fazer sentido. Ângelo B. Garcia. Essa é a dúvida que eu tenho. Qual? Você disse que na visão do yoga sempre existimos e nunca fomos criados. Nessa visão, seríamos parte de Deus? Depende da tradição. No yoga do Patanjali, no yoga do Sankhya, né? Este ente que nós somos é uma mônada individual, é uma consistência, um eu real, enfim, é algo individual, é chamado Purusha. E lá no Sankhya Karikata, lá, existem infinitos Purushas, né? Incontáveis Purushas. Cada um de nós tem o seu, que é essa unidade inexcedível do si mesmo. Quer dizer, é o eu que não se dissolve, que não se altera, é a testemunha. Mas você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu. No Vedanta, que é a tradição que eu tendo a acreditar mais, o Vedanta e o Tantra não dualista, o eu é um só. O último eu de todos é um só. A minha dúvida é com relação à nossa individualidade, de novo, né, nessa questão. Quando morremos, voltaríamos a Deus? Como funciona essa relação entre Deus e o indivíduo que reencarna várias vezes e tem sua individualidade? Então, este que reencarna é chamado de Jiva. É a consciência pura individualizada. Ela é como se assim, como se o divino absoluto fosse um grande oceano e uma gota de néctar desse oceano desce, né? E essa gota ilumina uma mente, ilumina um intelecto, uma buddhi, um corpo, tal e tudo mais. Mas essa consciência individual de Vatman não se infecta também com o mundo dos fenômenos. Mas, eventualmente, essa consciência individualizada se percebe como extensão dessa consciência total e retorna para ela. E não se apega muito com a ideia de indivíduo. A gente se transforma o tempo todo. Se esse indivíduo fosse uma coisa fixa, você seria a mesma pessoa com os mesmos hábitos de 5 anos atrás, e eu tenho certeza que você não é. Próximo. Live, o Tantra Shivaísmo da Caxemira. Se já somos o ser, por que esta luta pela procura pela união? Porque nós esquecemos disso, porque nós estamos absolutamente deludidos nos pensando. Sou matéria, sou essa coisa densa, estou esquecido de quem eu sou. Onde e por que ocorreu essa cisão? Por que o ser se deu um caminho evolutivo com tanto sofrimento? Essa é a pergunta de $1 milhão. Swami Vivekananda vai ser bem econômico no seu discurso no Parlamento das Religiões e vai dizer, nós não sabemos. Nós somos humildes o suficiente para dizer que nós não sabemos a causa última da criação. O que nós sabemos é, todos esses mestres que fizeram esse processo de retornar ao Uno, venceram de fato o sofrimento. Porém, o que os textos vão dizer, e aí por isso que eu entendo que Swami Ji tenha dito no fim, nós não sabemos, é que eles vão dizer, a consciência una quis experimentar-se dessa forma multivariada. Ela quis jogar esse jogo de luz e sombra. E eu já falei isso para vocês, que uma vez que eu estava estudando Vedanta e comecei a ouvir um romance bem bocoió no audiobook para poder desligar o cérebro, eu comecei a me afetar muito com aquela história. Eu comecei a adorar aquela história, eu comecei a sofrer com aqueles personagens e falei, é isso. A gente quer se entreter, a gente gosta disso. A gente gosta das histórias com drama, com alegria, com romance, com tristeza, com vilões. E é daí que me faz desconfiar que
o Atman entra nessa enrascada de se enfiar nesse buraco com esse monte de problemas. Última, vamos falar de fenômenos. Guilherme, ou quem tem a resposta. Como eu sei se a minha prática espiritual efetivamente melhora meu caráter? Quando você é capaz de olhar para o sofrimento do outro e ter compaixão e lutar para que esse outro supere o sofrimento e suas causas, como se fosse o seu sofrimento. Alguém pode me dizer que é óbvio que você passa a enxergar com maior lucidez, ou que não é mais tão controlado pelas próprias emoções, ou o que quer que seja, mas como eu sei experimentalmente se isso está realmente acontecendo? A partir da sua compaixão, a partir da capacidade de ver o mundo fora do seu umbigo, fora da individualidade do seu egoísmo, egocentrismo e egolatria. Dizer que eu enxergo com maior clareza o que ocorre ao meu redor pode muito bem ser delusão, ou desilusão, sim, já que eu enxergo só o que eu enxergo, perfeito. Por isso que você precisa enlarguecer a sua capacidade de ver para além do seu umbigo e olhar com os olhos do outro para a realidade. Sobre emoções, etc. Sinto que no meu caso é artificial refreá-las e não é uma verdadeira evolução. Não existe forma de refrear emoção nenhuma. Tudo que eu já ensinei sobre educação emocional emoções são lentes pelas quais o corpo e a mente avaliam a realidade. Elas vão aparecer como dados cognitivos seus aí, papum. O que você pode fazer é aprender a direcioná-las, aprender a equilibrá-las e usar delas como meios hábeis para entender e lidar com a realidade de forma mais saudável. Eu ajo normalmente e simplesmente observo, ou eu realmente me policio a não deixar aquilo sair da minha cabeça. Depende. Se o que vai sair da sua cabeça é no meio de um almoço de domingo xingar sua avó de retardada, é melhor você manter sua boca fechada. Além disso, por mais que eu ache muito legal a ideia de servir e etc., eu estaria mentindo se dissesse que eu realmente estou disposto a me sacrificar pelos outros. Pois é, aí é a hora que você sabe que a sua prática está sendo feita por mero egoísmo. Isso vem naturalmente com a prática? Sim. Ou fazer isso é a própria prática? Também. E somente depois de fazer eu percebo o que é correto. As duas coisas. Você pode desenvolver essa compaixão inata fazendo prática meditativa, ou você pode fazer Karma Yoga e descobrir que o outro é você e você é o outro. Finito. Até o nosso próximo vídeo de perguntas e respostas. Espero que eu tenha contemplado suas perguntinhas. E até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.